Com a sua Bíblia aberta no livro de Romanos, capítulo 15. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 15. Enquanto a igreja abre, eu quero cumprimentar você que está em casa, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja no teu lar, que a presença do Espírito Santo esteja no seu coração. Receba um abraço dos irmãos adventistas da Igreja Nova Jerusalém, aqui em Rolim de Moura, Rondônia. Se você que está assistindo aí esse vídeo, através da rede social, do YouTube, Facebook, outras plataformas, se não me conhece, eu sou Vanderlei Francisco, e você está no canal Falando de Cristo na Estrada. Que Deus lhe abençoe. Certa vez, um urso faminto andava pela floresta em busca de alimento. Chegou a um acampamento e viu uma fogueira ardendo em brasas com um panelão de comida. O urso a abraçou com toda a sua força e enfiou a cabeça dentro dela, devorando tudo. Enquanto abraçava a panela, começou a sentir queimaduras pelo seu corpo. Ele achava que as queimaduras eram uma coisa que queria lhe tirar a comida. Começou a urrar, e quanto mais urrava, mais apertava a panela quente contra o seu corpo. Quando os caçadores chegaram, encontraram o urso morto, segurando a panela. Em nossa vida, por muitas vezes abraçamos certas coisas que julgamos ser importantes. Algumas delas nos fazem sentir muita dor forte, mas ainda assim as julgamos importantes. Temos medo de abandoná-las, e esse medo nos coloca numa situação de sofrimento. O recado, o conselho é: tenha a coragem e a visão que o urso não teve. Tire de seu caminho tudo aquilo que te faz sofrer. O tema de hoje vai no sentido de nos fazer refletir sobre quem eu escolho agradar, quem eu escolho tratar bem, quem eu escolho respeitar, dar preferência e até quem eu escolho cuidar. Romanos capítulo 15, verso 2 e 3... está escrito: cada um de nós deve agradar ao seu próximo, muita atenção agora, no que é bom para a edificação. Cada um de nós deve agradar o seu próximo para a edificação, pois Cristo não viveu para agradar a si mesmo, mas para agradar ao próximo. Em outras versões, está escrito: para agradar a Deus. Claro que devemos agradar a todos, mas a Bíblia está nos mostrando que devemos agradar naquilo que edifica o outro. Então, há um limite. Por que desse tema? Porque muitos de nós, talvez você que esteja em casa, muitos de nós escolhemos agradar alguém, e às vezes para isso, fazemos alguém bem próximo sofrer. Muitos de nós escolhemos agradar alguém, e para agradar esse alguém, fazemos alguém bem pertinho sofrer. E ao mesmo tempo desagradamos a Deus, e desagradamos até a nós mesmos. Que exemplo? Colegas de rodadas de cerveja, colegas de pescaria, colegas de balada, colegas de bola, ou até mesmo a amante ou o amante. Quantos relatos de pais que preferem gastar seu tempo, o seu dinheiro com amigos e deixam-os de casa em necessidade de carinho, cuidado, atenção, e às vezes até falta de bens materiais como alimento, roupa, móveis, e por aí vai. E por aí vai. Gálatas capítulo 1,
verso 20, Gálatas capítulo 1, do verso 10 ao verso 12, nova versão transformadora, está escrito: acaso estou tentando conquistar a aprovação das pessoas? Ou será que procuro a aprovação de Deus? Se meu objetivo fosse agradar as pessoas, não seria servo de Cristo. Irmãos, quero que vocês entendam que a mensagem das boas novas por mim anunciada não provém do raciocínio humano, não a recebi de fonte humana, e ninguém a ensinou a mim. Ao contrário, eu a recebi por revelação de Deus. Amém. Essa expressão, quem quero agradar, sugere uma busca por satisfazer os desejos ou a necessidade de alguém, ou seja, um esforço para agradar uma pessoa. O verbo agradar no contexto de quem eu quero agradar implica que a pessoa que usa essa expressão está buscando maneiras de contentar, de satisfazer ou tornar alguém feliz. Mas a Bíblia adverte em Provérbios, capítulo 19, verso 6, muitos procuram o favor do príncipe, e todos querem ser amigo de quem dá presentes. Eu repeti para você que está em casa, talvez vacilou e perdeu o texto. Muitos procuram o favor do príncipe, e todos querem ser amigos de quem dá presentes. Essa busca de querer agradar pode ser motivada por diversos fatores. O primeiro fator é agradar no relacionamento. Agradar pode ser uma forma de fortalecer laços, melhorar a comunicação, promover a harmonia em um relacionamento, seja esse relacionamento familiar, amoroso, de amizade ou até mesmo profissional. Em relação a agradar em relacionamentos, Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 15, 2 e 3, que eu abri aqui o sermão, diz: cada um de nós deve agradar ao seu próximo no que é bom para a edificação. Agradar também no meio social. Em contextos sociais, agradar pode facilitar a integração em grupos, a formação de amizades e a criação de um ambiente mais agradável para todos. Agradar também no meio profissional, no ambiente de trabalho. Agradar pode ser uma estratégia para melhorar o clima de organização, aumentar a produtividade e desenvolver relações de confiança entre os colegas e também os superiores. Com observância muito importante, igreja. Observância para você que está em casa, tudo dentro do limite permitido por Deus, que não te fira, não fira a sua família e não fira a vontade de Deus. E ainda existe agradar a autoestima e o bem-estar. Muitos sentem a necessidade de agradar a todos, como se fosse uma obrigação, mesmo passando por cima dos limites estabelecidos, já encaminhando para a autoprejudicação. Como eu citei lá no começo, agradar colegas numa rodada de cerveja, pagando 1, 2, 3, 4 cervejas, talvez para você que esteja em casa, que não é cristão, que ainda não se afastou da bebida, mas deixa lá o seu dinheirinho e volta para casa, de mãos abanando, e o filho corre no portão, abraça o pai, e aí diz para o pai: eu te amo. E o pai não tem nada no bolso, a não ser o cheiro da cerveja. Um pirulito, um doce, uma bala, um brinquedinho de plástico, que no mundo de R$ 1,99 você vai pagar R$ 1,99, faria uma grande diferença. A quem você quer agradar? Baladas. Nós gostamos de alegria, gostamos de festas, mas muitos deixam o pai, a mãe chorando em casa, deixa a esposa, deixa o esposo, vai para a balada e volta altas madrugadas. Quantas mães, quantos pais chorando deixam para trás para agradar alguém que estava te esperando, seja um amigo, um colega, um namorado ou uma namorada, e por aí vai. Passa para a autoprejudicação.
Então, nesse momento, a pergunta é: como lidar com a necessidade de agradar? A busca por agradar em excesso pode ser prejudicial à saúde mental e emocional, levando a sentimentos de exaustão, ansiedade, insatisfação. É importante aprender a equilibrar as necessidades de agradar com a necessidade de cuidar de si e também dos seus próprios interesses. Vamos dar algumas dicas para você lidar com essa necessidade de agradar. A primeira dica é que você deve identificar a motivação. Por que você se sente tão pressionado a agradar aos outros? Entender os motivos pode te ajudar a identificar se essa busca por agradar, se essa busca é saudável ou se ela está sendo influenciada por fatores externos. Estabeleça limites. Não se sinta obrigado a satisfazer a expectativa de todos. Aprenda a dizer não. Uma outra dica é: crie um sistema de apoio. Converse com pessoas que te apoiam e te incentivam a cuidar de si mesmo dentro dos padrões bíblicos. Terceiro ponto é: está difícil, procure ajuda profissional. Se a busca por agradar está interferindo em sua vida e causando sofrimento, procure um psicólogo ou um terapeuta para te ajudar a entender as suas motivações e desenvolver estratégias para lidar com essa necessidade desenfreada de querer agradar. Olha para mim, foca aqui agora, porque o coração da mensagem está neste conselho que eu vou dar. Conselho que eu tive que pôr em prática na minha vida e que tem funcionado. E Deus disse que Ele vai terminar a boa obra que Ele começou em mim. Ele vai terminar a boa obra que Ele começou em cada um de vocês. Que nós estamos num processo de santificação, mas não somos santos. Estamos num processo de abandonar o pecado, mas ainda somos pecadores. E quando se cumprirá essa promessa? Na glorificação, na segunda volta de Jesus, onde todos nós seremos transformados e aquilo que é corrupto vai se transformar em algo incorruptível e teremos um encontro com Ele nos ares. Amém? A melhor dica que eu posso dar é: canaliza essa vontade de agradar na pessoa de Deus. Agradar a Deus conforme a sua palavra lhe fará muito bem, muito bem. E quando você agrada a Deus de forma correta, você está agradando a sua família, agrada a sociedade, os amigos, os colegas. Você faz a família feliz. Você faz os seus amigos felizes, a sociedade, quando você agrada a Deus e reflete o caráter de Deus nas suas ações e tomadas de decisões. 1 João capítulo 3, 22. E pedimos a Ele o que lhe agrada, pois Ele nos ouve quando assim fazemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Amém? Então eu vou dar 5 dicas bíblicas, 5 atitudes que nós devemos tomar para agradar o Senhor. Você que está em casa, muita atenção, não perca. E você que está aqui na igreja, se concentre. 5 atitudes que agradam a Deus. Porque quem ama a Deus, deseja agradar a Deus. A Bíblia ensina-nos como podemos agradar a Deus em nossas vidas por meio de nossas atitudes. E o bom é saber que Deus não exige grandes feitos heróicos, sacrifícios dolorosos, nem rituais complexos. As coisas que agradam a Deus são simples, muito simples. A primeira coisa que agrada a Deus é você ter fé em Deus, é você ter fé em Jesus, ter fé no Espírito Santo. Amém? A fé é a certeza de que Deus existe, é a convicção de que Ele abençoa aqueles que o buscam. Quando temos fé, temos total confiança no Senhor e em sua bondade por nós.
É importante manter a fé viva, inclusive nos momentos mais difíceis da vida. A fé também nos motiva ao amor e ao respeito por Deus e por sua palavra. A fé agrada a Deus porque pela fé em Jesus, e somente pela fé em Jesus, é que nós poderemos ser salvos. E Deus nos ama e Ele quer realmente nos salvar. Quando confiamos em Deus, mostramos que não rejeitamos o seu amor. Base bíblica, Hebreus capítulo 11, 6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensam os que buscam. Amém. Salmista, Salmo 147, verso 11 diz: o Senhor se agrada dos que o temem e dos que esperam a sua misericórdia. Amém, igreja? Fique em casa, pode dizer amém também, glória a Deus. Segundo, arrependimento dos erros cometidos. Talvez eu tenha listado uma pequena lista na manifestação de agradar as pessoas, e às vezes para agradar essas pessoas desagradamos aquele que está bem pertinho de nós, desagradamos a Deus, e desagradamos a nós mesmos, fazendo uma auto-prejudicação. Segundo ponto é arrependimento desses erros cometidos. Arrepender-se é mais do que sentir remorso. Arrependimento é uma mudança de atitude, reconhecendo que o pecado é errado e, por isso, tomando a decisão de mudar. Quando pecamos, é como se falhássemos um alvo importante por fazermos coisas com a motivação errada. Repito, é certo que não somos perfeitos. Todos falhamos numa ou noutra área, mas o mais importante na caminhada com Deus é viver buscando acertar e fazer a vontade do Pai Celestial. E quando falharmos, devemos voltar-se para Ele, arrependidos, pedir perdão. Lembre-se, o pecado insulta a Deus. Isso deve contristar-nos e levar-nos a não mais entristecer o Senhor. Quando nos arrependemos e pedimos perdão, nós ficamos reconciliados com Deus, andamos juntos com Deus, contemplamos a sua presença, sentimos. Salmo capítulo 51, 17, o salmista Davi, ele diz: sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito não o desprezarás. Ó Deus, Deus não despreza um espírito, um coração quebrantado. Terceiro, obedecer a Deus e a sua palavra. Quer agradar a Deus? Obedeça a Deus, obedeça a sua palavra. A Bíblia ensina que é melhor obedecer do que tentar agradar a Deus com presentes ou ofertas. Sacrifícios humanos. Deus prefere um coração obediente a uma vida cheia de esforço e estresse, tentando agradá-lo. Lembre-se, a obediência promove bênção, mas se não praticarmos o que Deus nos orienta nas Escrituras, estaremos em desobediência contra Ele. A obediência à palavra de Deus agrada a Deus. Quando ouvimos e cumprimos aquilo que o Espírito Santo nos orienta e ensina, passamos a agradar o Senhor. Se amamos a Deus acima de todas as coisas, também obedeceremos com prazer. Várias vezes será desafiador, seremos testados, mas a obediência é a melhor coisa a fazer. Imagine um mundo onde todos obedecessem a palavra de Deus. Imagine uma casa, uma família. Imagine a minha família Moura, se todos obedecessem a palavra de Deus, se todos amassem e quisessem agradar a Deus, obedecendo a Deus e a sua palavra. Que bênção! Base bíblica, 1 Samuel capítulo 15, verso 22, a segunda parte diz:
Será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que obedecer a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Amém, igreja? Estou trabalhando um novo sermão, e a tese defendida desse outro sermão que eu estou trabalhando é: até quando você será quebrado? Nós nos colocamos, às vezes, como os vasos, e às vezes falamos que vamos deixar que esse meu vaso, seja quebrado e que Jesus me restaure. Que Jesus me faça um vaso de honra, me faça um vaso novo. Mas muitos continuam quebrados. E a tese desse sermão é: até quando? Lembrei da história de Sansão, escolhido por Deus para defender o povo de Israel das mãos dos filisteus. Era príncipe, forte, bonito. Não precisava ter passado por tanto sofrimento. Não precisava ter apanhado tanto da vida e dos filisteus. Não precisava ter sido amarrado, ajudado a moer barro, como animal, como cavalo, como burro. Não precisava que seus cabelos tivessem sido cortados, nem o seu olho perfurado. A pergunta desse próximo sermão que eu quero adiantar para vocês é: até quando você escolhe ser quebrado? Por quanto tempo você vai ficar quebrado? Não é melhor ser um vaso nas mãos de Cristo agora? Não é melhor deixar que a água colocada dentro do vaso, que representa o Espírito Santo, haja agora? Para que sofrer mais um ano? Para que sofrer mais 2 anos? Para que sofrer? Isso me leva, então, ao quarto ponto: seja sincero e íntegro do coração, porque isso agrada a Deus. Ser sincero e ter integridade no coração agrada a Deus. Deus ama a sinceridade. E por isso precisamos ter vidas verdadeiras, tanto em nosso interior quanto na vida prática, nos relacionamentos e também nos afazeres diários. Lembre-se que Jesus é a verdade. Jesus agrada de pessoas honestas, íntegras e fiéis, que se apresentam sem máscaras. Deus não pode ser manipulado nem convencido por atitudes fingidas. Ele sabe todas as coisas. Ninguém pode enganar a Deus com segundas intenções, parcialidade ou falsidade. Ore, fale, viva em sinceridade. Seja verdadeiro com Deus, seja verdadeiro com as pessoas. Isso honrará o Senhor, isso vai agradar a Deus. Base bíblica, 1 Crônicas, capítulo 29, 17, diz: sei, ó meu Deus, que sondas o meu coração e que te agradas com a integridade. Tudo o que dei foi de maneira espontânea e com integridade de coração. E veja agora o que ele vê quando ele faz isso. E agora vi com alegria, com quanta disposição o teu povo que aqui está tem contribuído. Amém. Seja íntegro. Quinta e última dica para agradar a Deus é fazer o bem ao próximo. Fazer bem ao próximo. Ter um coração bondoso e generoso espelha a bondade e o amor do Senhor. Por isso é tão importante ter sensibilidade pela dor do outro, buscando maneiras de aliviá-la. Olhe à sua volta e considere como são importantes as necessidades dos outros, não somente as nossas. É preciso que os filhos de Deus demonstre amor, sendo gentis, cordiais e bondosos uns com os outros. Fazer o bem não é uma teoria, mas revela-se em atitudes práticas àquele que procura agradar a Deus. Quando fazemos o bem e ajudamos outros, mostramos o amor de Deus. Deus é glorificado quando fazemos o que é certo. Deus fica feliz com o nosso bem e com o bem dos outros a quem ajudamos. Base bíblica, Hebreus
Capítulo 13, 16 diz: não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus agrada. Amém? E eu não sei fazer mais sermão sem falar de família. Nós falamos para agradar a Deus, nós devemos então olhar para o próximo, a necessidade do próximo. E o próximo mais próximo de você, quem é? É a família. A do lar, esposa, esposos, cônjuges, filhos. Mas também aqueles que estão mais distantes, mas que também são membros. Avós, irmãos, primos, tios, genros, noras, cunhados, família. Como filhos de Deus e seus representantes, nós temos que refletir a sua vontade, buscando agradar o próximo, buscando agradar a família. E é com certeza que eu falo que melhor do que agradar aqueles outros citados lá no início do sermão, que julga merecer esse agrado. E às vezes para isso, ao tentar agradar aqueles, desagrada a mãe, pai, esposa, filhos e principalmente desagrada a Deus. Quantas mensagens nós mandamos para colegas? Quantas mensagens enviamos para amigos? Quanto tempo nós passamos em redes sociais se divertindo, brincando, mandando memes? Quanto tempo eu tiro para falar com a minha mãe, que não mora na mesma cidade? Quanto tempo eu tiro para falar com meus avós? Quantas visitas eu faço a colegas? Quantas visitas eu faço aos meus tios, às vezes considerado chato? Quantos colegas eu abraço? Quantos primos eu descarto? Família, nós estamos negligenciando uma criação perfeita de Deus no Jardim do Éden antes do pecado. Família, buscar agradar a família é com certeza melhor que agradar aquele que você julga merecer esse agrado. E às vezes, para isso, você desagrada sua mãe, seu pai, esposa, filhos e principalmente desagrada a Deus. Quando eu coloquei lá no começo, futebol, a bola, né? Eu estava lembrando de algumas pessoas que têm tempo para bater aquela bolinha, se confraternizar ali com aqueles amigos. Isso talvez aconteça uma vez por semana, às vezes duas. Mas que não tem tempo para usar o dedinho em um telefone celular, para clicar em nome, só clicar no nome, lá no WhatsApp já vai aparecer a figura da vozinha, do pai, da mãe, do tio, e mandar uma mensagem: você é importante, eu te amo, você tem o meu carinho, estou com saudade de você, fala comigo. Demorou quanto tempo para eu falar isso? 1 minuto? Quantos eu falei lá no início? Tira um tempo para balada, que não é barato. Tira tempo para tomar aquela rodada de cerveja e outras bebidas que também tem um custo. E não leva, como eu disse, um chocolate, uma flor, um brinquedo, algum tipo de presente para casa, para fazer o da casa sorrir, o filho, a esposa. Se você calcular o quanto você gastou com essas coisas durante o mês, com certeza daria para agradar alguém da sua família. E eu estou pregando para mim, no passado, e vejo o que Deus fez na minha vida e continua fazendo. Então a pergunta: a quem você quer agradar, serve de reflexão para a tomada de decisão daqui para frente. Porque a mensagem chegou para você hoje. Talvez você nunca tivesse ouvido essa mensagem.
E a partir de hoje você tem um compromisso com Deus, porque Deus falou com você hoje, para que você tome uma decisão daqui para frente. Tito, capítulo 3, verso 8 diz: mas fala com eles essas coisas de forma clara e certa, para que aqueles que creem em Deus sejam certos de que agradá-lo, que sejam bons para o próximo e ajudem as suas necessidades. Considerações finais. A Bíblia menciona a importância de agradar a Deus, o próximo e a si mesmo, com diferentes contextos e nuances. Algumas passagens enfatizam a necessidade de agradar a Deus através da fé, da obediência e busca pela sua vontade, obedecendo a sua palavra. Outras destacam a importância de agradar ao próximo, buscando o bem e a edificação dos outros. E ainda existem passagens que falam sobre a importância de agradar a si mesmo, vivendo de forma equilibrada e buscando o bem-estar físico e emocional, porque você que está aí do outro lado, você tem qualidade que talvez só você saiba. A história do urso e a panela quente é uma parábola que serve como um lembrete de que nem sempre o que parece bom ou desejável é realmente benéfico a longo prazo. A história que eu abri esse sermão conta sobre um urso que encontra uma panela com comida e em sua fome ele abraça a panela, queimando-se gravemente. Mesmo com as queimaduras, o urso persiste em segurar a panela até a morte por causa do apego à comida. A mensagem central é que, por vezes, devemos aprender a soltar aquilo que nos causa dor ou prejuízo, mesmo que seja difícil, para alcançar a verdadeira libertação, a verdadeira felicidade. A parábola pode ser interpretada de várias maneiras, mas a ideia principal é a mesma: o apego a situações, pessoas ou objetos que nos causam sofrimento por ser prejudicial e impedir o nosso crescimento espiritual. E também relacional com a família. Assim como o urso, muitas vezes nos agarramos a coisas que parecem boas à primeira vista, comida na panela, mas que acabam nos machucando profundamente, as queimaduras. E qual é a lição? A lição é aprender a identificar quando é hora de soltar, de deixar ir e buscar o que realmente nos faz bem. Amém? Para você que está em casa, eu quero dizer, pense nisso. Um forte abraço de toda essa igreja que está com as portas abertas para te receber sempre. E que Deus te abençoe. Amém?